Estamos de volta em mais uma ação em reação nesta quinta-feira de calor senegalesa aqui na Baixada Santista. Hoje é 13 de março de 2018. Hoje é Dia Mundial do Consumidor, Dia da Escola, né? Hoje é Dia do Consumidor, aí o SIDOCS trabalhando na cidade, os advogados se orientando a população. Dia do Consumidor, a população ainda entende muito pouco dos seus direitos, né? Para falar aqui do Dia do Consumidor, nós temos aqui a Rosilma Rodan, advogada, né? Também pós-graduada, e o Heraldo dos Santos, também advogado e jornalista, né? Lembrando você que você pode ligar para ou melhor, passar um WhatsApp por 99711-5545, telefone na tela aí, 99711-5545, ou também, se você preferir, telefonar para o 13 21 38 4677. Aí você liga, passa perguntas para a doutora Rosilma ou para o doutor Heraldo, né? Lembrando que o programa é transmitido nesta quinta-feira, agora ao 1h15 pelo canal 11 da NET e pelo 8 Vivo Fibra. Se você quiser também, você pode pegar pela internet, pelo www.tvconsantos.com. Lembrando que vamos ter uma reprise ou reapresentação às 11 horas da noite e também à 1 hora da manhã, né? Hoje é um dia, as pessoas ficam preocupadas, né, que hoje o dia está quente e tal, mas tem vindo muita chuva em março agora, né? Então, Rosilma, a gente quer agradecer a sua presença aqui, né? Presença feminina aqui no Ação e Reação, né? E esperamos que a gente faça um bom programa. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui junto com os amigos e, mais importante ainda, falar do Código de Defesa do Consumidor, que foi realmente um marco na cidadania do povo brasileiro, que pouco conhecia dos seus direitos, e a partir do Código de Defesa do Consumidor, ele aprendeu que é possível as leis valerem no nosso país. Foi o início da nossa caminhada rumo à cidadania, foi o Código de Defesa do Consumidor de 1990. Heraldo Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Filete? Eu agradeço mais uma vez o convite aqui, o seu convite, o convite da produção. Cumprimento a todos, cumprimento especialmente a professora Rosilma. É sempre importante a presença feminina, porque você sabe melhor do que eu, né, Filete? As mulheres são muito mais inteligentes do que nós. Tá certo, é isso aí. Dia 8 foi Dia Internacional das Mulheres, tá tendo... o Heraldo já... Tá certo. Bom, Rosilma, falar nessa questão aí do Código de Defesa do Consumidor, ainda teve muitos avanços, mas nós temos que avançar ainda muito mais, né? Porque as pequenas empresas, as empresas pequenas, uma clínica, um escritório de direito, uma mercearia, um pequeno mercadinho, ainda tem uma certa... ainda tem um pouco de medo ou respeito ao código. Mas as grandes empresas, operadoras, grandes empresas, tal, às vezes não se preocupam tanto com o consumidor, né? Nós vemos que as empresas gigantes aí são líderes na questão das reclamações, né? Antes de responder, eu quero devolver aqui para o meu amigo Heraldo o elogio e dizer para ele o seguinte, até a propósito da morte do Stephen Hawking, eu estava conversando com meu neto hoje de manhã, a maior prova de que somos só cérebro é a vida do Stephen Hawking, que foi desenganado aos 21 anos, que tinha uma perspectiva de vida de no máximo 2 anos e aí morreu com 76 anos, e tantas palestras ele fez e ele mal movimentava a bochecha para conseguir dar o comando para o computador. Então, somos só cérebro. E todos nós, homens e mulheres, temos bilhões de neurônios e que temos preguiça de usar. Então, nós todos temos obrigação de usar esse legado, né, que recebemos, principalmente para melhorar a vida de todos, homens, mulheres, porque eu acredito que todas essas visões diferentes é que contribuem para o enriquecimento e para a melhor vida, para a melhor convivência, para a melhor solução de problemas. Eu, como adoro, hoje estava conversando com um amigo querido, vou mandar um beijo aqui para ele, o Milton Han, e estava dizendo para ele que os advogados, né, e está aqui o Heraldo também, que é advogado, eles gostam muito de agir e decidir em equipe, porque o direito ele é tão complexo que ele sempre tem vários vieses. Exato. Então é importante a gente escutar, às vezes, um colega que olhou um lado que ninguém tinha visto. E eu acho que isso que enriquece, é isso que transforma o mundo para melhor. E não essa competitividade que a gente vê em muitas pessoas predatória. E muitas vezes a pessoa é competitiva até porque
as pessoas não querem que se descubra que ela tem falhas. Mas eu acho assim, o maior segredo é a gente já logo admitir de saída. Temos falhas e funcionamos muito bem quando estamos em equipe, porque as falhas de uns compensam as dos outros. E respondendo aqui ao Filete, eu acredito que o Código de Defesa do Consumidor, ele mudou uma cultura. Claro que ele não mudou e ainda há, como você bem disse, Filete, algumas empresas que ainda têm uma certa resistência. Mas eu noto, por exemplo, que grandes empresas, como os supermercados, hoje você chega lá, você compra um leite, um prosaico leite, chega em casa, percebe que o leite está dentro do vencimento, mas está estragado. Se você pegar esse leite e levar no Pão de Açúcar, onde você comprou, Pão de Açúcar Extra, enfim, qualquer supermercado, eles trocam imediatamente sem nem pestanejar, até para que as pessoas ao lado não percebam que aquele leite foi comprado estragado. Então, já há uma mudança de cultura, já há algum tempo. O que eu noto é que, às vezes, o próprio consumidor não acredita e não exerce o seu direito. Ele pensa que vai chegar lá, vai ter que bater boca, vai ter que brigar, mas não é bem assim, não, porque os comerciantes, empresários, de modo geral, eles estão bem treinados em relação a isso e eles acatam perfeitamente, com toda a educação possível, né? Talvez ao contrário, em alguma vendinha particular aí que não tenha tanto movimento, você encontre certa resistência. Mas aí tem sempre o PROCON, e a gente precisa também perder essa mania de que quando você vai opor o seu direito, você está brigando com a pessoa. Você não está brigando com ninguém. Você simplesmente está procurando o caminho legal para fazer valer o seu direito, sem xingamentos, sem raivas, sem nada disso. Porque o direito está aí para pacificar e para mudar essa cultura de que os mais fortes sempre vencem. A lei ela está do lado de todos, mas também nós temos que ter capacidade de usar essa lei, denunciar e fazer valer nossos direitos. E conhecê-los, né? Porque se a gente não conhece, como é que vai brigar por eles? Geraldo, a questão do consumidor. É verdade. Como bem pontuou a professora Rosilma, o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, representa um marco na cidadania brasileira. Houve muita resistência, principalmente de bancos, grandes conglomerados financeiras, na aplicação do Código do Consumidor. Até mesmo as operadoras de planos de saúde, né? E veja, Filete, no ranking das maiores queixas nos últimos 7 anos, são exatamente as operadoras de saúde que estão ali no topo. Antes, em anos anteriores, eram as empresas de telefonia. Quer dizer, então tudo isso contribui para que essas empresas também se aprimorem. É claro, tem falhas, porque são milhões e milhões de clientes e aquele que se vê insatisfeito, ele quer realmente ter um serviço eficiente, porque ele comprou, pagou, então espera que a empresa o atenda da melhor maneira possível. Nós estamos evoluindo bastante nessa área do direito do consumidor. Havia até mesmo uma resistência por parte do judiciário, né? As questões que eram levadas, eu recordo muito bem no início, não reconheciam o dano moral. É mero aborrecimento da vida moderna? Não, não é mero aborrecimento. Há situações em que, por exemplo, operadoras negativavam o nome do cliente e ele estando completamente adimplente com as suas obrigações e tinha lá, né, essa mancha, essa nódoa na sua vida e o impedia até de realizar uma nova compra, um novo crediário. Então nós avançamos bastante, as cidades também se programaram, criaram os seus órgãos de defesa do consumidor. Hoje, muitas delas firmaram convênios com o PROCON e, além disso, há outras empresas que dão suporte ao consumidor. Eu cito apenas uma, a Reclame Aqui. Se você leva uma situação para essa empresa, né, aquela empresa que é denunciada ou que tem uma reclamação contra si, ela imediatamente entra em contato com o consumidor e muitas vezes, na maioria das vezes, mais de 90%, os conflitos são solucionados em favor do consumidor. Então a gente está num passo bastante avançado nesta área. E ela veio também, o Código do Consumidor veio juntamente com a criação dos juizados especiais. No início eram os chamados juizados de pequenas causas, hoje são os juizados especiais cíveis, depois também criaram os criminais, e tudo isso é um suporte
para garantia do quê? Da cidadania. Simples isso. Que foi criado lá com a nossa Constituição em 1988. Tem aqui também que o nosso Senado aprovou o Não Perturbe, né? Que limita as ligações de telemarketing. A proposta tem seus principais pontos. A limitação dos horários das ligações pode ser feita. O texto que modifica o CDC, Código de Direito do Consumidor, foi votado pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado e segue para análise na Câmara. Então, o projeto é a criação de um botão acionado pelo consumidor que derruba automaticamente a chamada e retira o contato do cadastro da empresa por até 5 ou 6 meses. A empresa deverá ser obrigada a identificar nas ligações, assim como o nome do operador, que deve ainda oferecer o número de telefone para o retorno, né? Então, foi aprovado pela Câmara também. O texto limitará as ligações de telemarketing 10 da manhã e 21 horas, de segunda a sexta, e das 10 às 13 no sábado. Fica proibido ainda que as empresas façam mais que 3 ligações para o mesmo consumidor. Então, novas regras, né, de abordagem, se a pessoa não quiser também, a empresa não pode ficar, tal, chamado de Não Perturbe, né? Mas está certo, né? Porque, inclusive, até bem pouco tempo atrás, era costume os bancos e as financeiras mandarem cartão de crédito para as pessoas, né? E muitas vezes até as pessoas não ativavam nem nada, mas eu entendo, e muita gente entendia assim, que isso já é um constrangimento. Você recebe o cartão, mas eu não pedi cartão. Pode causar até um desentendimento familiar, porque, sim, vamos supor, a mulher recebe o cartão, o marido proibiu ela de pedir cartão. Não, mas eu não pedi, aí, enfim. Né? E hoje parece que não mais acontece, né? Porque as empresas que mandavam, sem perguntar, começaram a ser multadas, né? Então elas pararam com essa... E outra coisa também que aconteceu, inclusive recentemente, que eu recebi algumas denúncias sobre isso, a pessoa com o cartão bloqueado na gaveta foi clonado e compraram no nome dela. E não ativou o cartão, quer dizer, isso também, se a empresa manda um cartão, ainda que você não desbloqueie, ele pode ser usado com o seu nome, porque os dados podem ser capturados. Alguém desbloqueia e faz o uso, né, Heraldo? É claro. Mas a questão aí também do Não Perturbe é complicado, né? Essas empresas telemarketing, você está no atendimento, a pessoa liga, oferecendo um produto, coisa, isso aí também estorva um pouco, né? Eu acho que a regulamentação, ela devia limitar até mais esses horários, né? Porque até 21 horas, você já imagina, você está na sua casa já descansando depois de um dia inteiro de trabalho, na labuta, 8h30 da noite, 9 horas, está ligando lá, oferecendo isso. O Heraldo hoje está vendo o jogo do seu time do Santos, hoje contra o Pacaembu, né? O Heraldo está vendo o jogo lá 7 horas da noite. O Santos eu não vou ver, não. Está vendo o jogo do Santos aí 7 horas, o cara liga, vai torcer contra o Santos, né? Não. E na questão que a professora lembrou, que enviavam, e é verdade mesmo, o cartão de crédito sem o cliente se solicitar, o mais grave é que já instituíam ali taxa, um seguro, isso e aquilo, e mesmo o que recebeu não desbloqueando, ele ia acumulando ali um débito. Vinha até a fatura, né? Vinha a fatura, o seguro não pagava, no segundo mês já incidia juros sobre aquele não pago. É verdade. E de repente o cidadão estava com o nome lá no Serasa. Por uma coisa sem que não pediu. Feito nada. Eu tive casos assim, que nós levamos à justiça e, claro, foi reconhecido o dano moral, um absurdo. Não pode. Agora são os aposentados que são as vítimas. Importunados. É a empresa oferecendo empréstimo consignado, sim. Cartão de crédito com limite. Poxa, gente, não pode. Eu acho que tem que limitar, tem que fiscalizar isso também. E essas empresas, esses bancos financeiros, têm que ser denunciados. Depois o pessoal da terceira idade que não tem controle fica aí sem poder comer, porque pega um financiamento às vezes para um neto, às vezes para não sei quem e tal, e aí eu soube até famílias que tinham pessoas que obrigavam a fazer esse empréstimo, aí vem os juros e acaba ele já recebe pouco, coitado, porque no Brasil o aposentado sofre, né, na maioria das vezes, e depois ela pega um empréstimo desse para pagar uns juros, né, tal. E aí, de repente, a pessoa se vê aí numa situação muito ruim, né? Para de pagar plano de saúde. E essa história do dano moral, que o Heraldo estava explicando muito bem, a gente diz, mas dano moral, até bem pouco tempo, havia pessoas que diziam que era enriquecimento ilícito, já se viu, que é difícil avaliar e tudo. Hoje existe, muita gente não sabe, mas existe até uma tabela.
o número de anos que a pessoa se aborreceu, que ficou esperando uma ação que não saiu, os empréstimos que ela teve que fazer, porque, Claro. enfim, às vezes até que já aconteceu, a pessoa recebe um salário e aí a empresa de aposentado chega à conclusão de que aquele salário foi mal calculado e de um mês para o outro garfa metade do salário, aí a pessoa fica anos brigando. Quer dizer, tudo isso causa aborrecimento. Da doença, né? Principalmente na pessoa idosa, que ela já tem, ela já vem de uma educação em que os valores eram muito mais rígidos, e aí ela, por exemplo, se o nome dela cai no Serasa, meu Deus do céu, ela é capaz até de se suicidar. Hoje nem tanto. As pessoas já sabem que muitas vezes cai no Serasa, mas a pessoa mais idosa, ela não tem esse jogo de cintura. Cai no Serasa, ou então, por exemplo, chega alguma carta, do fato de chegar uma notificação extrajudicial para uma pessoa idosa, porque às vezes chega, está devendo, não estou devendo nada. Aí até ela conseguir conversar com o advogado, às vezes o advogado cobra consulta para dizer para ela que não é nada. Tudo isso, a pressão já subiu, já foi parar no pronto-socorro. Tudo isso é considerado dano moral, e se tiver despesa em pronto-socorro, tudo isso, pegar as notas, dano material. Quer dizer, então todos esses impactos, eles causam prejuízo, causam constrangimento, causam sofrimento, né, Heraldo? Exatamente. Então, na verdade, o dano moral é a reparação do sofrimento. Isso. Com a questão Porque muitas vezes você pega uma situação em que uma empresa, vamos supor, uma operadora de telefonia, você tem um problema e ela não resolve numa loja física, ela te remete para um telefone, que na verdade você está falando ali com a máquina. Ele te dá 6 opções lá, tecle 1, tecle 2, tecle 6, tecle até o 9, mas nenhuma daquelas alternativas que ele te remete não é o teu problema. Aí a ligação cai, você já ficou 20 minutos, aí tenta de novo, aí tem que fornecer o CPF, endereço, telefone, nome do pai, nome da mãe, não sei o quê, cor do veículo, placa do carro, pronto. Mais 30, 45 minutos e nada. Esse tipo de coisa não pode ser interpretado como mero aborrecimento. Não é mero aborrecimento. E os juízes têm que entender isso, porque muitas vezes não são eles que se resolvem os problemas mais imediatos. Eles têm seus secretários, essa coisa toda. Então, isso tudo tem que ser sopesado na hora de avaliar o comportamento da empresa perante o cliente, perante aquele que remunera a empresa, né? Então, é um avanço, sim, o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente pode aprimorar sempre essa relação. Isso. Bom, o Estado de São Paulo publicou no final de semana, e também a pesquisa da Datafolha aqui, que declara que os candidatos à eleição, Rosima, enfrentarão uma rejeição muito grande, né? Então o eleitor brasileiro está muito indignado com os políticos brasileiros e dará muito trabalho de convencimento para os candidatos na próxima eleição. A constatação é do diretor da Datafolha, Mauro Paulino. A economia deve perder posto principal de preocupação do eleitorado durante o processo eleitoral para a segurança pública e a saúde. Poderá ter um tom mais emocional na campanha. A rejeição deverá ser enfrentada por todos. Qualquer político que apareça no horário eleitoral, num debate ou numa entrevista, será visto inicialmente com muita desconfiança, segundo o Datafolha, pesquisa publicada no Estado de São Paulo. Filete, em relação à eleição, eu falo sempre a mesma coisa e vou falar mais uma vez. Não adianta você achar que você vai escolher seu candidato porque você vai assistir o programa eleitoral, porque você vai assistir uma palestra, porque você vai assistir a pessoa dando entrevista e você vai escolher. Porque é lógico que ele está fazendo propaganda dele mesmo. O produto que ele está anunciando é ele mesmo. Então, ele vai falar, não necessariamente uma mentira, mas ele vai falar tudo que ele tem de bom. E às vezes vai até inventar algumas coisas que ele acha que ele tem, para que você vote nele. Ele não vai chegar lá e vai dizer assim, olha, eu sou uma pessoa legal, eu sou bem intencionado, mas, sabe, eu tenho uma série de falhas, mas eu sei escolher meus assessores. Bom, aí você já desistiu de votar nele. E me preocupa que as pessoas agora estejam, né, pelo menos as pesquisas têm mostrado isso, totalmente direcionadas a um determinado candidato,
que inclusive supõe-se que ele iria talvez vencer no primeiro turno. Por que a minha preocupação? Porque nós não conhecemos os candidatos ainda, não há candidatos. Nós estamos num período em que é possível você dizer que é pré-candidato, mas candidato mesmo só depois que for aprovado pelo partido, e aí sairão os candidatos. E aí já tem pesquisa. Eu acho que essas pesquisas, elas deformam um pouco a tendência do eleitorado, porque muita gente ainda pensa, ele está na frente, não vou perder meu voto, então vou votar nele. Então acaba deformando a real vontade da população. Então, no meu entendimento, você, eleitor, você, eleitora, tem que acompanhar a política todos os dias, para você conhecer as pessoas que estão na política e as que não estão, mas que interferem, que se colocam, que põem sua opinião, que cobram, que denunciam, porque talvez essas pessoas, se por um acaso elas sejam candidatas um dia, você possa realmente dizer, bom, realmente, essa pessoa eu acompanho há algum tempo e ela tem um perfil que me agrada, que vai ao encontro das minhas ideias, do que eu acho que deveria ser posto em prática, e eu acho que essa pessoa pode me representar. Mas não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê mais ou menos um efeito como se fosse um ator ou uma atriz com seu fã-clube, e as pessoas praticamente fanatizadas por um ou por outro, e aí a gente assiste muito nas redes sociais as pessoas se espancando verbalmente, violentamente, por conta de que umas são determinado candidato, outras são outro determinado candidato. E a maioria daquelas pessoas não conhece nenhum dos dois. Nunca teve pessoalmente com ele, nunca trabalhou com ele, nunca conversou com ele pessoalmente, não esteve em alguma reunião de partido com ele, não conhece, né? Porque eu sempre digo, quer conhecer uma pessoa? Durma com ela ou trabalhe com ela. Não adianta você conhecer 5 minutos e dizer, nossa, que lindo, que simpático. Precisa dormir com a pessoa para conhecer não, ela? Ou durma ou trabalhe. Porque o que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer a pessoa, porque eu posso estar aqui, olha como ela é simpática, uma máscara social. Será que lá na minha casa, com a minha família, eu sou a mesma? Será que no meu trabalho eu sou a mesma? Há pessoas que são a mesma pessoa em todos os lugares, mas a maioria não é. Então, aí você vota numa pessoa, ela no dia seguinte vira presidente ou presidenta da República, e aí você diz, puxa, mas não era nada disso, ele falou tudo ao contrário. Ou pior, morre ou é empichado entre o vice. Aí você diz, caramba, mas não votei no vice. É claro que votou. Então é isso que eu quero dizer, entende, Pilete? Também depende muito, né, do tempo de televisão. A mulher do João Dória, do Alckmin, já está me ligando aqui daqui a pouco. Tem que dormir com ele, eu só vou peraí. Estou brincando, mas brincadeiras à parte. Não, mas é uma metáfora que eu quero dizer. O tempo de televisão, né? Também é bem complexo, né? Porque às vezes você vê que tem um bom candidato com pouco tempo, um outro com um tempo enorme de televisão, e a gente vê que esse tempo de televisão também ajuda muito, né, Heraldo? Sem dúvida, mas a gente tem que ter em mente ajuda sempre. Porque as pessoas não acompanham. Sim. Porque as pessoas vão votar no que você às vezes falou. Assim, olha, eu inaugurei o hospital, nem foi ele que fez. Não foi nada. Está inaugurando outra vez, porque já foi inaugurado pelo outro. A mesma ambulância que foi de uma cidade do interior foi para outra, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que ter em mente sempre que o eleitor, ele é sempre refém da ditadura dos partidos. Verdade. Quer dizer, eu não posso chegar, me lançar candidato, né, de forma avulsa. E mesmo no partido, né, Heraldo? A gente sabe. Às vezes tem um cara que quer ser candidato, exato. Mas o partido, não, você não tem chance. Aí pronto. Vejam o que está acontecendo em São Paulo agora, dos candidatos do PSDB ao governo de São Paulo. O João Dória sempre disse que não era político, era gestor. E quando assumiu a prefeitura, não, eu vou cumprir o meu mandato, eu vou ser o prefeito dos paulistas. Não é isso? Pronto. Menos de um ano e pouco depois. Foi picado pelo Mas também, Heraldo, é o que eu digo. Se você está acostumado a observar a política, ele preparou o Bruno Covas para ser prefeito desde o primeiro dia do mandato. Era só você olhar. Que, aliás, vai ser um excelente prefeito, porque o Bruno Covas, adora o Bruno Covas. Mas entendeu? Quer dizer, ele saía. Primeiro ele começou a sair junto. Sim. Depois ele começou a não aparecer tanto, ele ia para um lado, o Bruno ia para o outro. Uma ação programada, planejada e um engodo contra o eleitor. O eleitor acreditou naquela conversa. Sim. Naquele o eleitor veio todo primeiro Dória, momento, né? acreditou. Sim, mas eu acho assim, não, o eleitor ele não pode acreditar no que ele
Sim. no que mostram para ele. Pois é, mas ele aí tem que fica acreditar complicado. no que ele quer ver. Outra coisa, mas preciso o eleitor também... votou... Que a política... Eu, quando o eleitor dava aula votou de no- direito para criança, eu fazia quando era época de eleição, eu fazia um paralelo entre a política e o horário eleitoral e o Código de Defesa do Consumidor. Porque lá você vê propaganda enganosa, Isso. você vê o produto que oferece e tudo. Quer dizer, então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a propaganda, muitas vezes, ela tem sofismas, ela faz um raciocínio lá que pula uma parte e você não percebe, e aí, no fim, você compra um determinado shampoo, vai ficar com o cabelo igual a da Gisele Bündchen. Mas será que a Gisele Bündchen usa aquele shampoo? E o cabelo dela é bonito por causa disso? Aí cai seu É essa a cabelo, lógica careca. que as pessoas não usam. Mas Rosima, você vê, o São Paulo votou num gestor, né? Sim. E agora vai entrar, e não desmerecendo nenhum nem outro, tal, os dois têm qualidades e tal, mas vai entrar um político. O Bruno Covas é um político. O Bruno Covas está lá não porque ele é um gestor, é porque ele é parente do Mário Covas, então fez a segmentação. Então o Bruno Covas é um político, o Dória é um gestor. Né? Então a população votou no Não, gestor mas eu e vai não entrar um acho que político. o Bruno Covas esteja lá porque é parente do Covas. Não. Acredito que ele entrou na política Sim, por isso por isso, e o lógico. primeiro mandato até por isso. Mas ele já mostrou quem ele é. Sim, mas ele é uma ele começou pessoa a- especial. Mas ele é político, Inclusive, né? é uma Ele é pessoa político, né? que sempre se preocupou em mostrar pela internet, ele sempre gravava as votações, ele sempre mostrava Não tudo. estamos discutindo isso. Entendeu? Estamos discutindo Então, que ele acho é assim- político, né? E a população votou num gestor, Não, mas né? Agora, a questão Mas o levantada Dória é pelo Filete- político, claro que o Dória é Não, político. não era, Tanto né? é que ele começou com 2% e acabou eleito no primeiro turno. Não, mas o Dória tinha um trabalho para mostrar nas empresas. Ele era bom de tal. marketing, a verdade Era bom é de essa. marketing. Claro. Ele é bom de marketing. político. Isso, Não, mas nunca tinha sido político o Dória. A questão, ô Filete, que você levantou foi a partir de uma pesquisa. A gente precisa entender também e saber interpretar as pesquisas. Além dessa que você citou, teve uma também nesse começo de semana que apresentou qual é o perfil que o eleitor tem do futuro presidente da República. Aí olha só, aí você tem que ver quem fez a pesquisa, que foi o Ibope. A pedido de quem? Da Confederação Nacional da Indústria. E qual foi o perfil revelado? Aquele que já tenha sido prefeito ou governador, que acredite em Deus. Ou que tenha, pelo menos, essa sempre disposição de falar nisso. Quem é o candidato hoje, ou pré-candidato que está nessa condição? Que é, inclusive, da Opus Dei. É claro que é o Geraldo Alckmin, Geraldo né? Alckmin, lógico. Então já se prepara também o perfil do candidato. claro, Quer dizer, as pesquisas também, quando encomendadas, ou muitas vezes não, elas trabalham no sentido de colocarem na cabeça do eleitor que aquele é o melhor. E o brasileiro tem um defeito, E até ô, na Rosilma, pergunta, né, que Heraldo, ele interpreta da a pesquisa ele como pode se fosse direcionar. uma corrida de automóvel, entende? Então eu tenho que É ficar verdade. como o primeiro. Não vou Sabe? perder Eu não, meu vou, eu não voto. quero ser perdedor. Então eu vou com o primeiro. Mas, Isso, gente, não é perfeito. assim. É claro que Sim. não. Já preparou. Aliás, você citou o Alckmin. O Alckmin é um exemplo, né, toda a carreira política dele, que ele sempre entrou por baixo, não sei essa última eleição que ele ganhou no primeiro turno, mas ele sempre, até chamado picolé de chuchu, não vai emplacar, não tem carisma, e ele, aquele jeitinho dele, ia e acabava ganhando a eleição. Quer dizer, então, eu acho que a gente tem que acreditar também na capacidade que as pessoas têm de empatia com o público. Por exemplo, o Dória. O Dória começou, aliás, aposta do Alckmin, né? O Dória, que ninguém acreditava nele, o próprio partido queria o André Matarazzo, então foi uma confusão lá no partido. Houve um e aí, racha, né? Isso. Saiu. O Alckmin simplesmente falou, é o Dória, né? E o Dória estava com 2%. Tinha lá aquela história de que programa de televisão, que era empresário e tudo, mas só que o que ele fez? Foi para a rua. Foi para a rua e ele, como é bom de marketing, ele tem empatia com a população, ele sabe ser político, porque a gente pensa, político partidário? Não. Muita gente é política e nunca entrou num partido político, nunca disputou um cargo. O Silvio Santos, por exemplo, que é mais político que o Silvio Santos, e ele até uma vez ameaçou, mas achou que não era a praia dele. O próprio Luciano Huck. Sempre foi político, mas falou, não, eu vou perder tudo que eu consegui. Certo, patrocinadores. Para ir para a tudo. política, não dá. Né? Então, assim, eu acho que o eleitor ele tem que ser como a mesma cultura que transformou o cidadão em um consumidor consciente. E a partir daí, ele se transformou num cidadão que cobra os seus direitos tranquilamente, sem briga, simplesmente opondo às pessoas um direito que é dele. Eu acho que o eleitor também tem que começar a entender que as coisas saem da mão dele o tempo todo.
e parar de achar que tem que ter um salvador da pátria. O problema do presidencialismo é esse. Eu vou votar no papai presidente que vai resolver todos os meus problemas. Não vai. O presidente, ele é apenas uma figura que tem uma equipe em volta e que, isso aconteceu muito com o Temer, e isso eu considero um ponto a favor do Temer. Temer é um presidente que começou sob a pecha, né? As pessoas diziam que ele era vice, que ele não tinha tido voto nenhum e que ele era um presidente ilegítimo, alguns dizem até hoje. O que ele fez? Ele pega e põe na rede o que ele quer. Quando ele percebe que não foi aceito, que a população está reclamando, ele recua. E eu acho que é esse o papel. É esse o papel, porque a opinião pública, o eleitor, como é na França, como é nos Estados Unidos, tem que se posicionar, tem que ir para frente do palácio, lá para a Casa Branca, para frente lá do palácio do presidente da República lá na França, e dizer não queremos, não concordamos. E nós não, nós votamos e dizemos, graças a Deus, resolvi meu problema, minha obrigação está cumprida, e aí pronto, aí ficar em casa brigando com a televisão. Sim. Bom, isso não resolve. Nós vamos a um rápido intervalo, é muito rápido, vamos ler as perguntas que vocês fizeram aqui para os nossos entrevistados de hoje. É muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação desta quinta-feira, dia 15 de março de 2018, Dia Mundial do Consumidor e Dia da Escola. Também hoje com o Heraldo Santos e Rosilma Rodan, 2 advogados, falamos do direito do consumidor. Muitas perguntas no programa. Opa. O Alcino, que é fã do Heraldo, pede para o Heraldo vir sempre no programa. Sidney Pereira Costa. Esqueceram de mim, Alcino. Não esqueceram não. Heraldo, por que a justiça, segundo o Alcino, é mais rápida para os ricos e para os pobres demora mais? Que diferenças existem, então? Não é bem assim, não. Ela demora para muita gente, né? Aí, quando demora demais, deixa de ser justiça e passa a ser injustiça. A Luciana está falando que nem dormindo a gente conhece a pessoa, Rosilma. Ela está meio complicada, a Luciana. Ah, é verdade, ela tem toda a razão. Por quê? Porque para você conhecer... É um duplo papel, né? Você tem que ser muito observadora, você não pode estar muito apaixonada, porque a paixão cega, então você não vê os defeitos, né? E aí, eu estava até falando no intervalo, quando a gente fala dormir e trabalhar junto, é estar, porque, por exemplo, você pode dormir com seu marido, com a sua mulher, mas com os filhos não dorme. Mas o fato de você estar sempre convivendo, é difícil você manter uma máscara social 24 horas por dia. É como eu digo, uma hora a unha do monstro aparece. Então ou você convive em casa o tempo todo, ou você convive no trabalho também, diariamente, durante anos. Aí você conhece a pessoa, de verdade. Porque o que eu vejo nas redes sociais é que as pessoas se batem, desmancham a amizade por causa de pessoas que elas nunca viram pessoalmente. Discutem. Então, até ídolos políticos, né, fanáticos, eu digo, mas você já participou de alguma reunião no partido com essa pessoa? Mas você já trabalhou com essa pessoa? Você sabe o que ela pensa de verdade a respeito das pessoas? Porque agora você tá o Lula, porque isso aí é público e notório, ele mesmo, quando estava sendo interrogado pelo Moro, ele falou... Ah, mas doutor, isso aí é força de expressão, isso aí é o que a gente fala no palanque, que realmente ele assumiu publicamente. A gente sabe que uma coisa é o que você fala no palanque, uma coisa é numa festa, né, e que você ainda não tomou, como é, uma dose de uísque, né, Heraldo, que a gente estava conversando? Você não tomou ainda uma dose de uísque? E aí, então, você está com a máscara social aí, e você é maravilhoso. Outra coisa é você mostrar quem você é o tempo todo, né? Então, preste bem atenção, porque de vez em quando a pessoa que você acha que é maravilhosa, ela põe a unha do monstro para fora. É aí que você diz assim, agora eu sei quem ela é de verdade. O Regis do Bike Santos, obrigado, irmão. Um grande abraço, estamos ligados em você aqui. Eu já me cadastrei no Não Perturbe, Heraldo. Um abuso, ligações e horários totalmente inconvenientes. Hora do almoço, depois de jantar, fora do horário comercial, inaceitável. É o Regis do projeto Bike é Vida. Tá bom? Então tá mandando um abraço para você aqui e para a Rosilma. Outro para você. Obrigada. Para você também. Vem embora essa regulamentação aí, tem que apertar mais, tem que reduzir mais esses horários. Ninguém é obrigado a ficar
recebendo essas ligações. E quando vem aquela ligação que você vê lá do norte, nordeste do país, toca, quando você atende cai, você fica preocupado, pensando que é alguma coisa, e aí oferecendo um cartão de crédito, oferecendo uma nova operadora de TV a cabo e vai por aí. A Jacirema está brasa com você, hein, Rosilma? E o Temer não voltou atrás por causa da vontade do povo, e sim porque ele não ia ter apoio, ele seria derrotado no Senado, e aí também por causa das eleições. Não, mas Jacirema, um beijo para você, obrigada pela participação. Não, mas eu não falo em relação à reforma da Previdência, não. Eu falo em relação a tudo, desde o começo. E eu quero comparar com você em relação, por exemplo, aos movimentos de junho de 2013, que o mundo todo foi para a rua reclamando do governo, e os governantes de então não moveram uma palha para mudar nada. Então, eu acho assim, eu não quero criticar X ou Y, eu digo que qualquer governante de qualquer partido que se proponha a governar um povo, ele tem que ser poroso, ele tem que absorver o que a população está sentindo e pensando, seja ela de extrema direita, de centro, de esquerda ou de extrema esquerda. Porque um presidente da República, ele não é um presidente de um partido, ele é um presidente de um país. Se ele não tiver sensibilidade para atender a todos e escutar a todos, ele não fica, ele é empichado, como aconteceu com o Collor, com a Dilma, tá certo? E provavelmente possa acontecer com pessoas presidenciáveis, pré-candidatos que tenham esse perfil, eu e o povo governamos sozinho, ou seja, não tem um núcleo de apoio e também não faz uma atenção especial à população que o elegeu, porque quem se sustenta se não recuar das suas decisões? Porque ninguém é perfeito e as pessoas, governar é muito difícil, a gente sabe, a gente tem uma casa, é difícil governar uma casa, imagina um país. Então, a gente tem que ouvir as pessoas, mesmo que não concorde com elas, porque a gente não está ali para fazer a vontade da gente, a gente está ali para pacificar uma sociedade. Esse é o papel do presidente. Não é para resolver problema de ninguém, é para pacificar uma sociedade. Esse é o papel, né? E ele recua. E isso é muito bom. E tanto é que recuou da reforma da Previdência, graças a Deus, né? Então, assim, independentemente dele ser bom ou não, ter legitimidade ou não, importante a gente ter pessoas que são passíveis de recuar, passíveis de ouvirem a população, ouvirem os empresários, ouvirem as pessoas que realmente são responsáveis pelo sucesso do país. Porque quem manda no país são só dois, não são três. São os banqueiros e os empresários. Se você não ouvir esses dois, você não permanece no governo. Pelo menos a minha experiência de ser observadora política já desde que eu estudava no Canadá, em 63, antes de começar a Revolução de 64. Boa tarde, Geraldo. Aqui na minha casa é o inferno. As empresas de telefonia, TV a cabo oferecendo serviço. Às vezes chego a ligar 4 vezes a mesma empresa por funcionários diferentes. Não tem como saber se esses caras são os verdadeiros atores ou mentirosos. Atores está falando agora para pessoas esclarecidas. Mas no povão a realidade é outra. O povão não vê horário político, muito menos pesquisa a vida do político. Então fica muito difícil de escolher corretamente. Mas também não pode cair naquela esparrela de achar que bom político é aquele que vai lá na comunidade e promove um churrasco, leva um pessoal do samba, leva o pessoal do funk, e aí realmente você não está fazendo uma boa escolha não, meu amigo. Você tem que saber o que o cidadão faz lá na Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, né? Se ele tem propostas boas para representá-lo. Não adianta ele pagar um churrasco, dar um madeirite, dar uma caixa d'água, aí, meu amigo, sabe? Se ele dá isso, imagina o que ele não vai tomar de você depois. Exatamente, é isso aí, perfeito, Heraldo. E outra coisa aqui que eu estava pensando em falar, que é uma coisa importante também, o administrador público, ele precisa ser sensível também, isso é muito importante, ninguém dá bola,
Todo mundo fala muito mal do funcionário público. Ah, porque é concursado, não quer saber de nada. Será que ele não quer saber de nada porque ele não é motivado? Por que ele não é motivado? Eu conheço muitos funcionários públicos que são muito motivados, são idealistas, não se importam que não tem ninguém motivando eles. Eles fazem, eles gostam, eles querem, eles enxergam um pouco além. Claro que a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas se a gente puder ganhar dinheiro também ajudando a transformar, melhor ainda. A satisfação de ter contribuído para transformar para melhor é muito boa. Não precisa tomar remédio para dormir nem antidepressivo. Então, eu penso assim, será que os funcionários públicos dessas administrações da Baixada Santista, vão ficar por aqui, estão sendo motivados pelas suas administrações? Muitas vezes você tem um funcionário público que é excelente no que faz, sabe tudo, consciente. Aí o chefe dele é um chefe cargo comissionado que não entende nada daquilo que aquele funcionário faz. Será que ele vai conseguir valorizar esse funcionário? Será que esse funcionário não motivado não vai se transformar em mais um funcionário burocrático? E eu acho que aí é que a grande diferença que existe entre a iniciativa privada e o Estado. Porque o Estado entra nessa inércia que a gente conhece muito bem, né? E a iniciativa privada não, eles são muito preocupados em caçar talentos porque eles sucumbem frente ao mercado se eles não estiverem sempre com os melhores, eles não estiverem sempre com ideias diferentes, inovadoras, criativas e sempre motivando o seu funcionário, porque senão ele vai para o outro, ele vai para o concorrente. E motivação, veja, nem sempre é aumento de salário, quase nunca é. Às vezes o cara ganha bem, mas está desmotivado. Às vezes muda de emprego para trabalhar no emprego para ganhar menos e é mais feliz nesse emprego. E eu conheço muita gente. Não vou falar o nome aqui do meu amigo querido, que eu estou pensando nele agora, porque não pedi autorização. Mas eu tenho um grande amigo que mudou para ganhar menos e hoje está muito mais feliz. E é isso, a iniciativa privada muitas vezes dá esse prazer que o Estado não dá. E o Estado, esse paquiderme que se movimenta aí muito dificilmente, realmente a gente investe nesse Estado, acredita nesse Estado, paga a vida toda a sua contribuição, quando falta 6 meses para se aposentar, mudou o jogo, agora você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Pode isso? Não pode. Então não podia ser obrigatório. As pessoas escolhem, como era antigamente o Fundo de Garantia quando começou. Você tinha os 10 anos, lá se você tivesse 10 anos, você tinha... você não podia ser mandado embora, ou você podia optar pelo Fundo de Garantia. Então devia ser assim, não podia ser obrigatório. Quem quer, confia no Estado e paga para o Estado. Quem não quer, previdência privada. Porque nós vivemos uma democracia, não pode ser obrigatório. A pessoa tem que escolher e suportar o ônus das suas escolhas. Isso que eu entendo que é democracia. E não você ser obrigado a fazer um monte de coisa e não ter contrapartida. O Estado, o imposto. Que imposto? É o imposto mesmo, né? Você é obrigado a recolher. Qual é a contrapartida que a gente tem em relação a isso? Em nada. A saúde, por exemplo, que não é contributiva, porque ela vive do dinheiro da Seguridade, né? Por isso que a Previdência está quebrada. O que é feito do dinheiro para a saúde? Por que as pessoas estão aí no meio do corredor? Por que elas morrem sem atendimento? Porque está tudo na mão do Estado, né? Então, será que se a gente não fizesse uma previdência ou uma poupança para quando a gente precisasse pagar um médico particular, nós não seríamos mais bem atendidos? Isso é revolucionário, é uma mudança de cultura, né? Ah, mas se for assim, ninguém poupa. Será que não está na hora de nós nos emanciparmos como povo? Ou teremos que estar sempre com o papai Estado tomando conta da gente, senão a gente gasta demais, senão a gente não sabe tomar conta da nossa vida? Mas isso é importante, professora, se essa iniciativa privada não tiver atrelada à iniciativa, ou melhor, à máquina pública. Claro. Né? Porque hoje... Sim, porque aí depois pede o dinheiro do BNDES. Não, nós temos um exemplo aqui em Santos. Sim. Hospital dos Estivadores. É uma organização social, né? O que faz o Hospital dos Estivadores hoje? Só atende a maternidade. Município Santos, nós pagamos para essa organização social mais de 6 milhões. Então, já foram feitos os cálculos. Cada parto lá custa R$140 mil.
Com 140 mil reais você nasce no melhor hospital do mundo. Do mundo. Então, a gente vê para onde vai o nosso dinheiro. Heraldo, hoje mesmo eu recebi uma denúncia sobre isso no meu grupo aqui. Pior do que isso, você vai no SUS, faz pré-natal no SUS, tudo no SUS. Aí você chega, aí a pessoa chega para você e diz assim, mas só que o parto é 5 mil, e se for cesárea é 9 mil. Pois é. Quer dizer, entendeu? Então, poxa, nós somos enganados Agora, o tempo todo. Pega esse dinheiro e dá para a maternidade da Santa Casa, beneficência portuguesa. Compra os partos, né? Compra os partos. E não sai da administração, né? Você vai ter uma amplitude maior e um serviço melhor. Não, e o que a gente vê também, que você comentou isso, e eu me lembrei, muitas empresas privadas que vivem do dinheiro estatal. A gente sabe, né, que o grande escândalo que está para explodir a qualquer momento é o BNDES. Sim. Que se tinha buraco na Petrobras, diz que olha o aqui, buraco abri a do caixa BNDES... preta lá. Pois é. Então, quer dizer, iniciativa privada que se recorre ao BNDES. Quer dizer, então, a gente percebe que... Aliás, eu já escutei isso e eu acho que é exatamente isso. O problema do Estado não é falta de dinheiro, é falta de uma gestão competente, uma gestão que não trabalhe com tráfico de influência, né? com tráfico de poderes, enfim. É essa promiscuidade que existe entre o Estado e a iniciativa privada e que quem sai prejudicado é o usuário, porque o usuário, na hora que precisa, vai ter que tirar do bolso. Bom, se eu tenho que tirar do bolso, por que eu pago, então? Né? Uriel Vilas Boas, como eles interpretam o posicionamento político de um eleitorado de uma região que é denominada Cidade Vermelha? Não, então não é mais. Há muito tempo que não é mais. Santos? Santos. Um abraço para o nosso amigo Uriel. Santos não é mais Cidade Vermelha há muito tempo. Dos únicos remanescentes, mas não é mais. No tempo da Thelma. Uriel, o eleitor santista votou na promessa de que nós éramos uma Miami. Aí... Você acorda para a realidade, porque quando você abre a janela da tua casa, do teu apartamento, você se depara com a Mata Atlântica em toda a região. Em toda a região. Pelo menos isso, né? Estamos investindo aí no meio ambiente. Bom, e está aqui o Jorge de São Vicente, pergunta se a gente não vai falar sobre as enchentes. Falamos a semana toda, mas o que você acha das enchentes, Jorge de São Vicente? Antes disso, deixa eu só colocar em relação ao Uriel. Você vê, na eleição da Thelma e do Davi, década de 80, faz tempo. A cidade já foi dividida meio a meio. A Thelma ganhou com uma diferença minúscula do Del Bosco, que foi o segundo. Que votou na Thelma é vermelho e nem todo mundo deixou de votar na Thelma, Claro que não. Mas o cara gostava dela como professora. Claro que não, achava que era uma mulher. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, Santos, graças a Deus, sempre foi uma cidade dividida ao meio, graças a Deus, né? De vanguarda, porque, né? Exatamente, sempre foi uma cidade de vanguarda, mas sempre teve o seu lado conservador. O que eu me pergunto é, um candidato que queira ser presidente da República, a pergunta que seja ele quem for, eu acho que o que a gente tem que escolher nesse candidato é se ele tem capacidade de dialogar com todas as vertentes de pensamento que uma sociedade apresenta. Não é ele só conversar com os vermelhos, nem conversar com os azuis, nem conversar com a extrema-direita, não, porque nós somos plúrimos e temos que ser assim, porque senão nós estamos numa ditadura. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. Qual é o candidato que tem discernimento, clareza, calma, tranquilidade, segurança, maturidade para conversar com todos os segmentos da nossa sociedade. Conversar e ser respeitado também, né? Heraldo, sobre a questão das enchentes, aí faltam menos que um minuto. As enchentes, só uma semana toda sobre enchente, mas teve gente que achou que a gente não falou. Olha, lamentavelmente, eu vou colocar 2 pontos. O nosso querido telespectador é lá de São Vicente, né? São Vicente, a prefeitura anunciou agora que vai retomar as obras ali na bacia do Catiapuã. Eu lembro muito bem que no final do governo Técio, fizeram festa, soltaram rojões, porque tinha vindo dinheiro que seria suficiente para revestir o canal ali do Catiapuã, Avenida Alcides de Araújo e mais aquela região toda e livrar aqueles moradores, coitados, que há décadas padecem desse problema. O dinheiro sumiu e a obra não foi feita. Aqui em Santos, mais recentemente, nós tivemos também aí propagado o Santos Novos Tempos. Cadê o dinheiro? Sumiu. E não foi feito
não se colocou um prego sequer para acabar com as enchentes lá da Zona Noroeste. E todo ano vem essa promessa. Mentira, não acreditem. É mentira dessas pessoas que continuam há anos enganando você, telespectador. Rosilva, foi um prazer estar aqui no programa. Chegamos ao final do programa, onde comentamos sobre vários assuntos da sociedade, né? Mandar um abraço para todo mundo que participou e para você também. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui e eu acho que a gente tem realmente que participar da vida da cidade, participar da vida do Estado e do país o tempo todo. Só assim a gente vai poder escolher bem. Heraldo, essa questão aí finalizando o programa, queria agradecer a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Filete, e é sempre bom que a gente tenha canais de divulgação e de debate como esse aqui, o Ação e Reação, que sempre permite que todos, né, coloquem as suas posições, né? Todos, e até mesmo os contrários. Isso realmente é muito importante. E eu fiquei muito feliz aqui de encontrar hoje aqui a professora Rosilma, como eu disse, né? A participação da mulher, ela engrandece todo e qualquer debate. Com certeza a participação da mulher é muito importante. Você, consumidor, estude mais sobre os seus direitos também, por conta de advogado. Hoje as OABs aí estão todas pleiteando aí um ensinamento sobre essa questão do consumidor, seus direitos e tal. E uma boa tarde para você, uma boa noite, uma boa madrugada para quem está vendo as reprises. Fique com Deus, com muita alegria, com a nossa extensa programação. Muito obrigado.